Olá, nessa aula vamos apresentar alguns tipos mais comuns de matrizes. Isso serve também como uma continuação da aula passada em que nós falamos sobre a nomenclatura do campo das matrizes. Então vamos começar e apresentar essas matrizes porque elas normalmente são faladas e é importante que você saiba de que matriz a pessoa está falando quando ela diz esses nomes. Então vamos lá. Então nós temos a matriz que é um vetor linha ou matriz linha. Por quê? Porque essa matriz ela tem apenas uma linha. Então se quiséssemos escrever da maneira como nós vimos escrevendo uma matriz dessa, chamando ela de A, essa seria uma matriz que tem uma linha, e nesse caso 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então essa seria uma matriz 1 por 5. Então o fato de ter o número 1 aqui implica que ela é uma matriz linha, tem apenas uma linha. Uma matriz ou vetor coluna é, de outra maneira, uma matriz, ou chamado também vetor, que tem apenas uma coluna. Então se nós quiséssemos escrever essa matriz, nós usaríamos uma notação do tipo 1, 2, 3, 4, 5, né? Então 5 aqui, e 1 aqui, em que esse 1 identifica que há apenas uma coluna. Um outro tipo de matriz é a chamada matriz nula. Como vocês podem imaginar, essa matriz nula é uma matriz em que todos os elementos são iguais a zero. Temos também a matriz quadrada. Muito importante essa matriz. Essa matriz aqui teria uma ordem 3 por 3. O que a matriz quadrada significa é que tanto o número de linhas e o número de colunas são iguais. Nesse caso aqui, 3 e 3. Vejam que esta matriz aqui que eu representei, com o exemplo da matriz nula, não é uma matriz quadrada, enquanto que essa daqui é. Existem dois elementos na matriz quadrada que são muito importantes. Esses elementos que estão aqui são os elementos da chamada diagonal principal. Ela serve para identificar algumas coisas, mais para frente nós vamos ver. E esses outros elementos que estão aqui estão na chamada diagonal secundária. Então é importante lembrar dessas nomenclaturas, porque elas vão servir para algumas coisas mais adiante. Existe a matriz diagonal, então vejam, se essa aqui é a diagonal principal, então é razoável pensar na matriz diagonal como sendo a matriz que tem zeros em todos os elementos, menos nos elementos que estão sobre a diagonal principal. Tá certo? Então essa é a matriz diagonal. A matriz identidade é um tipo característico de matriz diagonal. Só que ela tem só números 1 na diagonal, 0 evidentemente em todos os outros, por ser diagonal. Em geral nós representamos essa matriz como 1 e 4, pode ser assim também. Nesse caso é 4 porque existem apenas 4 linhas e como tem que ser quadrada, 4 colunas também. Então a matriz identidade é uma matriz quadrada, diagonal, em que todos os elementos diagonal são unitários. A matriz triangular superior é uma matriz que todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. E os elementos acima delas, pelo menos um deles deve ser não nulo, porque senão ela se reduziria a uma matriz diagonal. Uma matriz, então, esse é o caso. Superior, porque os elementos não nulos estão na parte de cima, né, da diagonal principal. A matriz triangular inferior, por sua vez, é o contrário. Os elementos nulos agora aparecem na parte acima da diagonal principal. E os elementos que definem a matriz, ou seja, aqueles que são diferentes de zero, aparecem na parte de baixo, portanto,
inferior da matriz. Então, era isso que eu gostaria de mostrar. Essa é uma questão apenas de nomenclatura. Eu agradeço pelo interesse e até a próxima aula.